vou receber todos esses convidados especiais hoje. Vou começar por você, meu querido. Que alegria, tá que bem? Canta toda hora, tá sempre bem. Zé, é impressionante. Tudo bem? Bem-vinda, padre. Muito obrigada, viu, pela presença. Ele sempre participa do programa. Tudo bem? E você também vejo nos bastidores, né? Não aqui. Bom, gente, como o Papa Francisco falou, eu acho que... Nossa, o Papa Francisco, eu não sei como vocês avaliam, mas ele parece o mais jovem de espírito de todos esses, dos últimos 10 papas, pelo menos. O que você acha, padre? Maria, eu acho que é uma necessidade atual da Igreja. O Papa Francisco ele vem justamente para responder toda essa necessidade atual. A Igreja precisava transmitir a fé e transmitir a fé de uma forma diferente. O Papa Francisco, sendo o primeiro Papa fora de todo aquele continente ali, né, de toda a Europa, vamos dizer assim, é o primeiro Papa extra, fora, por isso ele diz do fim do mundo, né? Então acho que toda a cultura que o Papa traz, todo o conhecimento que ele tem, vem justamente... Mas ele tem um espírito jovem, ele tem um espírito de renovação, Sim. assim, né? É uma pegada diferente da tradição, só tradição, Sim. né? Papa João Paulo II também, né? Bem no início da carreira. Anos 80, nossa, eu era pequenininha. Bem no Você início. nem era nascido, né, Zé? Quando que você nasceu, Zé? 1992. Ai, meu Deus, que raiva. Eu já tava me formando na universidade, Zé. Há 26 anos então você está quase formada. Não, em 92 eu tava me formando. Estava formando? Me formando na universidade. Jovem de tudo, que é isso, Jovem Maria? de tudo, é isso aí. Zé, então, você como jovem, atuante nessa revolução que é a juventude atual, como que você vê tudo isso? Como que você vê a dificuldade, de repente? Não é fácil também ser jovem, né? Não, Maria, e é interessante que nessa mesma ocasião que o Papa Francisco esteve aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude... Você tava? Tava presente, ainda não trabalhava aqui, foi começar no ano seguinte, 2014, né? E foi tão bom, porque quando o Bento renunciou, seria o Bento aqui, mas aí veio o Papa Francisco, e toda aquela chuva de graça, chovendo muito em Aparecida e no Rio de Janeiro também, com muita lama, e ele falando assim, ó, juventude é remar contra a maré. Porque a gente sabe que existem muitos outros valores, né, para que a juventude se perca no caminho, que não seja o propósito evangélico da palavra de Deus. Então, quando ele dizia isso, eu acho que dava esse incentivo, sabe, Maria? Da gente acreditar que dá para ser diferente, dá para acreditar numa sociedade diferente através do trabalho do jovem. E é muito bacana, por exemplo, eu participo de um movimento que é o Cursilho, que é jovem evangelizando para outro jovem, para mostrar que tem jeito, sabe? Então, eu acho que isso é bacana. A gente pode ser sal da terra e luz do mundo, usando calça jeans, como dizia o Papa João Paulo II, né? Naquela época ele dizia, né? Ouvindo Discman, que não existe mais, né? Toca fitas, enfim. Mas dá pra ouvir o celular aí, o iPhone, sei lá e tal, ser jovem do jeito que a gente é e ajudando a evangelizar. Bom, aqui nesse quadro nós fazemos algumas perguntas para o padre, né? Que inclusive é um padre muito jovem. Muito jovem. Né, padre Marcelo? Eu tô na casa dos 20 ainda. Na casa dos 20, meu Deus do céu, mas tá ótimo. Zé, você tem alguma pergunta? Você já dá aula e não sei o quê, você já sabe tudo, mas tem um questionamento que você gostaria de colocar? Maria, é muito legal. A gente tá num ano muito importante, ano de eleição, né? E queria saber isso do padre, né? Como que o jovem pode participar da política na igreja e como que a igreja vê a participação do jovem na política? José, eu acho que dentro de tudo que eu estou imaginando do cenário político que nós vivemos hoje, né? O que a igreja pede é que nós tenhamos, sim, um protagonismo político, desde que nós nos entendemos, por exemplo, a obrigatoriedade de votar, né? O compromisso nosso como cristão de fazer essa base política dentro de nós. Eu acho que a igreja ela incentiva, sim, e incentiva não somente a participação, como nutrir com os nossos valores, né? E que nós tenhamos dentro desse campo político que no Brasil é tão difícil, né, Maria? Um protagonismo, que os nossos valores sejam inseridos, que o nosso caráter, a nossa personalidade seja inserido. Então eu acho que a igreja ela incentiva e ela com certeza promove para que nós tenhamos sim um protagonismo e levar valores essenciais para um campo tão fragilizado no Brasil. Eu acho que faz parte dessa luta, né, da luta mundial. Tanto que o Papa, ele apoia a política, política bem feita, ele vai ver os refugiados. Vocês acham que tem a ver, por ele ser latino, você estava falando, né, padre? Por ele ser latino, né, ele veio da Argentina, é diferente ou não? Acredito que seja diferente, Maria. Eu acho que ele tem um olhar daqui de baixo para tudo, né? Ele tem uma já nascemos pisoteando.
colonizados. É um papa de periferia, né? É um papa de Ninguém periferia. entende. Então, acho que ele está pisando o solo que já está fragilizado e enxergando um macro do mundo, né? Os nossos problemas são completamente diferentes dos problemas que ele está enxergando lá de cima hoje, né? Então, acho que a sensibilidade do Papa Francisco é muito mais aflorada. Né? Eu não vou dizer que os outros não tinham, é claro que os outros tinham, mas a partir do ponto de vista onde eles estavam, o Papa Francisco está aqui do nosso lado enxergando todo o mapa. Então, acho que isso é um diferencial. O Papa, eu acho que o Zé pode falar melhor, ele tem 47 milhões de seguidores, é isso? Não? São 47 milhões de seguidores. E 90% de aprovação. É Sim. impressionante. Ele é das pessoas mais influentes exatamente, no mundo hoje. do mundo, né? Karine, vamos falar com você. Você também participa de movimento de juventude. Sim, participo. Sim. Desde quantos anos? Desde muito nova. Minha mãe sempre me levou, né, na missa, mas eu comecei mesmo a atuar na igreja quando eu entrei para catequese. Eu tinha apenas 9 anos de idade. Nossa, que novinha! E você acha que fez a diferença você ser uma criança e uma jovem evangelizada? Você acha que faz diferença? Independente de religião, tá? Vamos falar assim, uma pessoa que tem valores, que valores são explicados e criados ou na família ou em alguma religião, você acha que fez a diferença e faz a diferença? Fez muita diferença, até porque hoje eu evangelizo crianças também como eu. Sei. Independente de religião mesmo, mas eu vejo que o jovem, né, é o futuro da igreja. O futuro de qualquer lugar. Então, eu acho que ser jovem e estar numa religião faz totalmente diferença. E, Karine, qual seria a sua pergunta para o Padre Marcelo hoje? Então, Padre, pensando, né, que o jovem faz a diferença, nesse mundo assim tão atrativo, com tantas coisas assim, acontecendo para o jovem, como que a igreja pode trazer esse jovem? A gente já está falando de uma figura que é referência mundial, que é o Papa Francisco, né? Ele é um diferencial. Acho que o Papa, como representante maior do próprio Cristo para a Igreja, ele tem uma extraordinária forma de relacionamento com a juventude que é impressionante. E junto com isso vai todo o valor que o Papa quer pôr. Eu lembro que quando eu cheguei para trabalhar aqui na Rede Aparecida, eles fizeram um desafio do Papa. Então eles pegaram tudo que era doutrina da igreja, que as pessoas tinham muita dificuldade para entender, e o Papa fez pequenas inserções disso na vida dos jovens, e a gente bebeu de uma doutrina que era muito pesada e muito difícil de uma forma leve. Isso foi fundamental para que a gente entendesse e visualizasse todos esses, os mandamentos, a doutrina, todas essas coisas mais doutrinais da igreja de uma forma mais leve. Então, assim, eu acho que o Papa ele está colocando essas sementes dentro do coração da juventude e que está sendo diferencial para o mundo de hoje. Eu tenho certeza de que isso está fazendo uma diferença muito grande para a juventude hoje. Zé, o que você tem a falar sobre isso? Interessante, eu acho que a jornalista olha pro jornalista olhando assim, ela sabe que tem alguma coisa para falar. É que é interessante porque o Papa Francisco, uma das atitudes dele, que o padre Marcelo estava bem dizendo, ele criou o Ano da Misericórdia, né? E ele continua o Ano da Misericórdia. Foi um ano só, mas ele continua toda sexta-feira, por motivo de curiosidade, Maria, ele vai visitar alguma instituição. Então ele vai numa creche, tudo surpresa, ninguém sabe, ele tá chegando lá. Asilo, enfim. E por quê? Se eu sou o líder da igreja, eu tenho que dar exemplo. Então ele é o primeiro aí para motivar. E hoje eu acho que a juventude, né, Padre Marcelo, a gente quer ser útil, quer encontrar o sentido da vida. E o sentido muitas vezes está em servir o outro, ser útil ao outro, né? Então o Papa está mostrando, olha, eu estou sendo útil aqui fazendo uma visita surpresa. E o jovem encontra nisso. Ela que está catequizando criança, né? Então é muito isso que o Padre Marcelo estava dizendo. A gente encontra a nossa utilidade no serviço do outro. E o Papa Francisco mostrou como, né? As maneiras. As maneiras. Bom, vocês dois aqui ainda estão calados. A gente vai trabalhar com vocês aqui. Calma, vocês estão no próximo bloquinho do nosso Fale com o Padre Marcelo e também com o Padre Lucas, não é? O Padre Lucas e o Padre Camilo e o Padre Reinaldo. O Padre Camilo. Mas o Padre Camilo e você... Que estamos à frente. Que estão, né? Que vem mais aqui, né? Bom, vamos falar com Alain Toledo, que trabalha aqui com a gente muito, né? Muito aqui no Manhã Leve. Você, no fundo, eu não conheço essa história, assim, a primeira vez eu não sabia. Você tem uma história no catolicismo, na igreja, começou pequeno? Na verdade, assim, Maria, quando era mais novo, minha família sempre frequentou a igreja e eu fui coroinha. E depois de um tempo,
eu fui morar com a minha avó e acabei por me afastar um pouco dessa questão pro lado familiar, mas a minha avó me levava à igreja ainda, mas eu até então não exercia uma função. E recentemente, assim, há uns 6 anos, eu comecei a frequentar o grupo de jovens da minha comunidade. E aí foi onde eu comecei efetivamente a exercer uma função e colocar também toda a minha formação, todo o meu estudo a favor da igreja também. Então a gente tem o grupo de jovens, eu sou leitor também na igreja, então a gente tenta ajudar com aquilo que a gente pode a construir a nossa comunidade, que ainda é um pouco... Você falou da sua avó, você lembra, assim, você acha que está mais acessível para o jovem uma missa, por exemplo, o jovem entende mais ou precisa ainda transformar uma coisa mais fácil? Eu acho que é acessível a partir do momento que os pais, que a família influencia esse jovem, né? Eu acho E explica. Eu acho que sim, eu acho que parte muito ainda da questão familiar. Se o meu pai frequenta a igreja, eu também vou frequentar. Se a minha mãe frequenta, eu vou participar. E do exemplo de outros jovens, aqui a gente tem bastante exemplos. Eu, particularmente, comecei a frequentar a igreja por exemplo de outros jovens. Hoje eu tenho bastante amigos aqui na TV Aparecida que frequentam o mesmo grupo que eu. O Zé algumas vezes já participou com a gente. Então, eu acho que parte muito dessa Zé questão é do um exemplo. arroz de festa. Zé participa de tudo, não é, Zé? Eu ia dizer justamente isso. O Zé, então, ele vai pegando tudo quanto é lugar, assim, ó. eu acho que o Zé é muito arroz de festa. Se você parar, já vai aparecer, hein, Não, Zé? é muita sede de Deus, é por isso. E qual a pergunta Alan, que você tem pro Padre Marcelo? Então, a minha pergunta é relacionada também ao Papa Francisco, que eu tenho assim como um grande exemplo também. E ele fala muito da questão da gente ter os jovens como protagonistas e ter relacionamentos afetivos mais sérios, enraizados, essas coisas assim. E eu queria saber como que a igreja tem proporcionado ao jovem ou trabalhado a mentalidade do jovem para esse relacionamento familiar, para algo que se perdeu com a vinda da internet, com as tantas outras aventuras que tem no mundo de hoje. Essa questão familiar, como a igreja tem trabalhado ela e mostrado para o jovem que a família é o principal caminho para se seguir adiante. Uma coisa muito interessante, Alan, que eu acho que quem teve a oportunidade de estar presente ou vivenciar um pouco do Papa Francisco no Rio de Janeiro, ele falou do jovem que lida com o outro como descartável. Eu acho que uma das frases mais bonitas que ele deixou no coração da juventude é: não trate o outro ser humano como algo descartável. Ali está o princípio de tudo que você imagina como base, né? É a construção de uma família, é a construção de uma amizade, é a construção de um relacionamento, de um namoro. E se você trata daquilo como algo descartável, hoje eu fico com essa, parece que não há uma construção sólida de qualquer tipo de relacionamento. Não é simplesmente o do namoro, mas de afetividade, de amizade, de carinho. Não importa quanto tempo, se vai durar 6 meses, mas você tratou com carinho, com amor, com respeito. Com respeito. Não é? E o Papa, no Rio de Janeiro, ele falou justamente disso, né? Não trate o outro como descartável. Então, acho que a igreja ela está tentando lançar no coração da juventude que não pode ser descartável. Os valores essenciais de base cristã é o respeito pelo próximo, e aí se estende para a família. Porque hoje a gente encontra muito jovem que não tem respeito nenhum pelos pais, não tem respeito nenhum pelos nem irmãos. Nem pelos professores, nem por ninguém. Por ninguém, e pelos já idosos. Já vão falando, né? vai encarando, peitando as pessoas, assim, é bem complicado. Bem complicado, né? Então a igreja, ela vai insistindo, tanto é que sempre que a gente tem a oportunidade, agora a gente teve o evento de Shekinah há poucos dias, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de falar à juventude, a gente diga, por favor, haja com respeito. Porque isso é o princípio básico para que o primeiro mandamento, que é o amor a Deus e ao próximo, aconteça. Então, eu acho que a juventude tem muito hormônio também, né? Na adolescência, é um fator hormonal, que eles ficam impulsivos. Eu sei porque eu tenho uma filha pré-adolescente, eu não sei. Eles falam demais. Então, eu acho que é um fator hormonal também, de um pouco de revolta, isso, aquilo.
Mas eu acho que vai, né? A família vai encaixando, porque se a família não fizer isso, daí ele pensa que o mundo é dele, né? E não é bem assim. O Alan tocou num outro fator que é muito interessante, Maria, que é o excesso de informações que a internet vai dando. Ela vai jogando, aí o jovem vai buscar uma informação na internet e daqui a pouco tem várias opções. Acaba que a pessoa não tem uma estrutura, uma formação. Porque na escola não absorve isso, né? Aí que é na internet, aí acaba que tem várias pessoas falando uma coisa. A gente tem alguns youtubers famosos aí que têm menos de 20 anos e que estão influenciando uma juventude para o lado errado da coisa, sabe? Tem banalizado demais a vida, a sexualidade da juventude. Isso complica muito os valores naturais da vida. Eu não digo nem que religiosos ou cristãos, mas os valores normais. Eu concordo. Por isso que para você ter crítica, você tem que ter informação. Sim. Então, nada melhor. É porque, eu não sei se vocês concordam, mas hoje os pais, mãe e pai, tem que trabalhar muito. Tem a internet, que é um fator que é ótimo, mas também tem muita informação e você tem que estar lá vendo o que seu filho está vendo e isso, aquilo, meio que fiscalizar, mas a gente não consegue fiscalizar, não dá 100%. Você tem milhões de outras coisas para lidar, casa, isso, aquilo. Então, tá mais difícil para os pais, tá mais difícil para os jovens. É uma era que tem desafios aí, né? E eu acho bom ter desafios, mas não falemos que vai ser fácil e que tá sendo fácil, né? E no que ele fala em relação a... Eu tô aqui olhando pra você que eu tenho que deixar ela falar, meu Deus, tadinha, tão bonita, isso, né? Eu acho que você perdeu um pouco essa questão de almoçar junto com os pais, o relacionamento mesmo diário. Então, essa preocupação da igreja é super válida para crescimento não só espiritual, né, mas também familiar mesmo. Porque é o raiz. seguinte, se a pessoa tem valores, os valores eu acho que é universal. Não é? É universal. Pode estar em qualquer categoria, qualquer... Se a pessoa tem valores, vai ser um ser humano de bem. E o que o mundo precisa são seres humanos de bem, que tratam com respeito. Se todo mundo tiver pelo menos isso, o mundo vai ser bem melhor, né? Com certeza. E aí cada um faz as suas É o opções. básico, né? Mas eu vou falar com a Mariana Pacheco, produtora dos programas. Você só faz programa de festa, né? Aparência Sertaneja com a Mariângela, Terra da Padroeira. Vive porque ela vive rindo, porque ela só faz né, programa de música e tal. Musical, né? Musicais, Então, como que você começou a se engajar nos movimentos de jovens? Na verdade, desde pequeno, meu pai tem um coral infantil, então... Você cantava? Aham, eu tento, né? E Por isso que você trabalha em programa de música também, de repente. não sei se esse foi um dos critérios, talvez seja. Mas aí eu desenvolvi também com a minha irmã, que eu sou gêmea, um grupo de teatro infantil na paróquia. E atualmente eu dou catequese. Então, esse ano eu aceitei a missão, né, e o privilégio de dar catequese para a turminha de 7, 8 anos, no qual eu me sinto honrada, porque eu acho que os dons que nós recebemos nada mais é do que a gente colocar em prática para retribuir aquilo que Deus nos deu. Então, é muito gratificante, sabe? Ver, assim, toda sexta-feira chegar e ter aqueles anjinhos lá com uma energia. Anjinhos! De anjinho porque você tem filho, né, meu amor? Anjinho porque ela tem filho, ela vai lá, catequese, e daí vai pra casa dela na boa. Agora vai ter filho todo dia. A mulher, dona de casa que está me assistindo, não sabe. Não, mas a gente tem que... Depois que você é mãe, é a vida inteira, pode esquecer. A minha mãe sabe disso, que cuidou das duas gêmeas ainda, coitada. Mas assim, eu vejo que... E que dúvida que tem os anjinhos? Que dúvidas que eles têm? O que eles falam? Então, uma das questões maiores deles é a questão do amor de Deus, quem é Deus, onde veio. São questões, mistérios, né? Nem a gente, né? É uma coisa... São mistérios, é tão maior do que Só a gente que possa assim, imaginar. eu vejo um grande desafio, principalmente com eles e também nós, jovens, que a gente estava falando aqui, né? Sobre a tecnologia, que está tanto no nosso mundo... Né, de jovens, mas também na infância, né, no dia a dia das crianças. E é um desafio que a gente tem, da mãe não deixar levar o celular para catequese. Então, com isso, a gente trabalha com dinamismo, música, teatro, e para criar esse interesse. Lúdico, né? Esse interesse. Porque não é fácil. Não é fácil. E qual a pergunta que você tem? E a com minha relação à dúvida... tecnologia? Sim. Porque ele é um cara, né? Ele tá no... Né, padre? No A12. No A12. Então, a gente lida com tecnologia todo dia. Então, essa era a minha dúvida. Como a igreja ela tem recepcionado o jovem, que a gente está sempre conectado, como a igreja ela tem trabalhado para receber, levar informação para o jovem?
O próprio projeto Jovens de Maria aqui do Santuário Nacional, ele busca de todas as formas a espiritualidade por meio da internet. Ele quer fazer com que as pessoas se aproximem da fé por meio do que a gente faz pela internet, né? O próprio Fala com o Padre, que é um programa da internet que está vindo para a TV, é esse tentar chegar pertinho do coração do jovem que está no celular a todo tempo, passando na sua timeline, e aí aparece o padre lá falando. É uma tentativa de chegar ao coração do jovem de alguma forma. Eu não vejo que a tecnologia seja ruim, não. Mas é a nossa forma de usar que a torna ruim. Não, com Né? certeza. Eu acho que a tecnologia ela veio para Ela veio, inovar, nossa, para agilizar, para medicina, trazer em tudo. tudo. Vai ajudar muito a gente. Já Mas está ajudando e vai ajudar cada Acho que vez tudo mais. vai, Maria. Acho que você falou de um princípio muito bacana, né? O tempo que os pais têm para educar, ele se tornou escasso. E por isso o jovem, ele se autoeduca, né? E isso tem feito, assim, ele buscar os caminhos que ele acha que convém para a educação dele. E cada um tem uma cabeça, e cada um tem um jeito de fazer isso acontecer. Então é muito complicado quando você está lidando com algo que a pessoa está construindo pelo egoísmo que ela tem alimentando dentro dela, né? Então acho que a igreja tenta, por vários meios, levar a evangelização, né? A própria TV Aparecida chega a muitos lugares, pelo A12 chega ao mundo inteiro, né? Porque a gente ao vivo passa pelo mundo inteiro. Eu acho que todas as maneiras que a gente tenta é levar os valores da casa, os valores necessários para as pessoas, né? Então é um pouco da tentativa. E o próprio Papa Francisco, né? Ele é uma das pessoas mais influentes na internet. E a juventude compartilha, curte, leva para cima e para baixo, porque ele fala e ele entende o que está passando no coração do jovem. E isso é muito legal. Por isso que eu acho que ele é uma pessoa que tem o espírito muito jovem e muito atual. Porque senão ele não conseguiria, né, ter essa comunicação. José, eu te falei que o padre eu também não sei, acho que eu falei, né? Teve eu vi privilégio, vi o Papa falou. desse tamanho, né? Na janela. Vi o Papa assim na janela, eu precisava ter falado um binóculo, mas naquele momento já é o Papa emocionante. estava lá. Isso que é. E pessoas de todas as religiões, assim, todas as línguas. É impressionante. Mas eu gosto mesmo quando o Papa, ele fala tudo sério. Aí, de repente, ele manda onda. Ele falou assim: brasilianos, a gente tinha acabado de perder o jogo. Na sexta era domingo. Brasilianos, avante, não se desencorajem, não sei na o quê. próxima, na próxima. Então, assim, ele tem essa coisinha impessoal que é importante. Porque o jovem, eu acho que ele se pega muito no impessoal. Não sei o que vocês acham. Com certeza, até porque é uma linguagem mais fácil de se entender, né? Mais clara. Então, eu acho que é um método que ele usa que atrai a gente, nós jovens, a saber um pouco mais da igreja, a querer saber o que Deus pode falar pra gente, que às vezes é algo tão complexo, às vezes a gente não tem discernimento para ler a Bíblia, é muito difícil. Então, ele, de formas diferentes, ele impulsiona a gente a realizar a nossa missão como jovem, né? E eu tinha mais uma pergunta pro padre. Pode fazer. Como que o jovem pode se comprometer a sua missão, tanto na paróquia ou como grupos de oração? Como que a igreja ela incentiva os jovens a se comprometer a essas missões? Eu acho que é uma base para todos nós, acho que todos vocês passaram por essa experiência. O grupo de jovem, né? O grupo de jovem é uma coisa assim, a igreja ela ainda está entendendo a melhor forma de fazer isso, porque muita gente não incentiva, não tem tudo isso. Mas a grande maioria incentiva. Acho que o grupo de jovens é o momento mais lúdico que se acontece dentro da igreja e cada grupo vai criando a sua espiritualidade. Acho que isso é a coisa mais bonita que existe para nós, né? E eu também nasci de um grupo de jovens e fui me formando dentro de um grupo de jovens. E os Jovens de Maria é um grande grupo que se estende, ele não tem uma característica de ser de A, de B e de C. Ele congrega a espiritualidade, ele quer trazer a juventude que você seja do jeito que você é e a gente vai trabalhar valores, né? Então acho que é uma forma que a gente está fazendo para conectar as pessoas. Já que elas estão conectadas pela internet, a gente quer conectar elas pela fé, pelos valores, pela própria mensagem que o Cristo vai se atualizando pela vida nossa, né? Pelo testemunho. A liturgia que nós ouvimos há dias atrás também, no domingo passado, por exemplo, a gente tinha lá o testemunho, que era para ser dado, e a profecia. E eu trabalhei isso com jovens. A gente não está conseguindo nem testemunhar com as nossas ações, porque a gente está muito cômodo, né? Como o Papa tem cutucado a gente, e a gente não está conseguindo profetizar, porque a gente está rezando pouco, a gente está se espiritualizando pouco. Então a gente está com algumas dificuldades nesse ponto que está travando a gente caminhar mais. E aí é o esforço individual de cada um.
né? Eu tenho uma pergunta que é um pouco difícil, padre. É um pouco difícil? Muito difícil. Assim, pro jovem que não acredita, que não quer e tudo, o que eles fazem? O que se faz? Como lidar? Ou a gente simplesmente aceita que tem gente que vem, tem gente que não vem, que não sei como que a gente... Eu nem sei como formular, sabe? É mais ou menos isso que vocês estão entendendo aí. Ô Maria, eu acho que são duas coisas muito interessantes. Primeiro, é um jovem que nasce num berço que tem uma religião, né? Ele nasce num berço de religião. O que participa dos movimentos. Dos movimentos. Então ele cresce e ao longo da vida ele decide o que ele quer. Não quero saber, embora a minha família seja. E tem aquele, por exemplo, que já não cresce em num berço religioso e de repente não quer. Eu acho que assim, existem muitos jovens que não querem nenhuma espiritualidade, nenhuma fé, nenhuma religião. Acaba que em algum momento da vida ele se depara com uma situação que daí ele vai buscar fé. Que ele precisa dessa espiritualização. É verdade. Né? Então, em algum momento da vida ele vai ser então confrontado. Você acha que é a vida que vai trazer ou não? É porque é interessante o que Cat fala, que é o catecismo para o jovem, né? O que é felicidade? Deus nos fez para a felicidade e não existe felicidade fora de Deus. Então ele nos atrai, ele respeita a nossa liberdade, mas ele está nos atraindo diariamente. Ao ouvir uma palavra, ou eu preciso de tirar Deus da gaveta, porque ele está tão empoeirado que eu agora no desespero preciso tirar ele da gaveta. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, o negócio tá difícil aqui para mim. Tem algum momento da vida eu vou precisar desse Deus e encontrar a felicidade que eu só encontro nele, né? Então é isso. Tem esse momento que o jovem vai precisar. E é muito difícil, Maria, porque assim, até no berço que é cristão, que é católico, por exemplo, dentro de casa, eu sou muito católico, né? Mas meus outros dois irmãos não são. Tem outras religiões até. Mas você fala, mas o mesmo berço, a mesma educação da mãe, a mesma educação do pai, como que isso é possível? São coisas que talvez a gente nem explica. É igual então, o judeu que não acredita em Jesus. Se eles são legais, se eles muito, então, e é isso que vem, o coração valioso, né? Isso. Porque eu acho que vale muito mais a prática dos valores do que propriamente falar, eu sigo uma religião. E daí? Né, padre? E daí? Mas cadê a prática? Exatamente. Né? É que Jesus Cristo personificou nessa terra, né, gente? Sim, é o exemplo, é a doação. Porque não adianta também, né, a gente falar e não fazer isso que o Papa falou com relação à juventude. Porque a juventude tem mais energia, mais gás, ideologia e tal. Mas vou deixar a Karine falar um pouquinho, porque senão a Karine não vai falar nada. Ela já é séria porque ela é do financeiro, né, Karine? Não é? Boa. Essa aqui é da música, outra televisão, outra também trabalha na televisão. A Karine já é mais séria, que lida com números e tal. Karine, o que você gostaria de colocar? O que você falou é verdade. Eu tô vendo eles todos no meio da televisão, só eu não, né? Mas, assim... Mas a gente te adora do mesmo jeito. Você paga o nosso salário no final do mês. Olha o Zé. Ela libera. Terrível. Se pagar todo no mês, no dia certinho. Misericórdia, tá Deus é bom o tempo todo. Não, fala, Karine, o que você gostaria? Então, eu queria deixar assim, para nós que somos catequistas e quem participa da igreja, deixar um pedido para os pais levarem os filhos para a igreja, porque para a gente, que é catequista, a gente tem um pouco dessa dificuldade. E a minha mãe sempre me levou, e eu acredito que eles falaram também no berço deles, sempre tiveram. Então, eu quero fazer esse pedido para os pais levarem as crianças, para elas serem jovens ativos, e para as outras crianças levarem outras, e assim, não só na religião católica, como qualquer religião. Eu acho que se começar desde criança, eu acredito que o jovem será bem melhor. É muito mais fácil. Gostaria também de complementar com o padre. Tem idades, pré-adolescência, adolescência, que eles não querem e não sei o quê. Como a gente tenta convencer esse jovem ou essa criança? Olha, meu filho, como fazer isso? Tem que convencer, tem que falar, vai. Mesmo que não queira, como lidar com isso? Maria, acho que tudo vai do exemplo que a fé faz na vida dos pais. Se a criança cresce vendo que aqueles valores faz uma diferença na vida do pai e da mãe, ela vai querer aderir àquilo. Mesmo que no momento da rebeldia, às vezes não, mas o que faz a pessoa querer beber daquilo? É o efeito que aquilo tem na vida de uma outra pessoa. Então, às vezes, é um amiguinho que, nossa, é super legal, a minha catequista faz teatro, a minha catequista dança, pula, canta. Então, é o efeito que isso tem na vida de uma pessoa que acaba sendo transmitido de uma pessoa que às vezes está rebelde. Né? Eu tive um momento mesmo na Crisma, na época de Crisma, que eu não queria saber. Eu comecei a questionar Deus, e eu falei assim, mas eu não estou acreditando em tudo isso.
Mas a experiência de fé dos meus pais, a experiência de fé dos meus amigos foram me ajudando a moldar as minhas inquietações. E aí você vai fazendo a sua própria busca. E não é fácil, Maria. Eu acho que você não tem que obrigar a ninguém a beber de uma coisa que ela não quer. Porque... Não, mas quando é criança, Não, eu tenho filha, sei. Quando é criança, você tem que falar, ó, vai. vai. Não, é isso que você tá falando, né, Karine? exatamente. Porque toda hora eles não querem. Sim. Eles não querem, eles querem ficar no videogame, eles querem ficar no celular. Não querem, entendeu? Mas Então- assim, eu acho que o mais importante, eu acho, Maria, eu acho que eu entendo isso tudo porque é dizer assim, olha, vai porque isso é importante. Né? Às vezes você tem que impor, filha, Sei. vai porque isso é um valor importante para sua vida. Vai Sei. muito do diálogo. Eu Sei. acho que vai muito do diálogo. Tá. Eu sei que é difícil, porque a realidade da família brasileira hoje é conflitante. Às vezes a criança nem tá com a avó, tá com a não tem babá. nem quem leve. Não tem nem quem leve. exatamente. É muito amplo pensar tudo isso. Mas acho que vai um incentivo, vai a tentativa de ir colocando essa gotinha ali dentro, né? Para poder plantar no coração dessa pessoa Tem Alan, uma você- outra questão que até a gente estava abordando ali, conversando eu e o José. O nosso grupo de oração, no caso de jovens, é uma faixa etária bem baixa, é de 13 a 16 anos, então tem Você bastante... é tipo tio já. Tipo tio, eu sou bem tio Então já. já vou. Lá. A gente tá mais bem velho tio. que eu, Alan. Sou mais velho que o José. Aí, ano. então a gente já tá bem tiozinho. E aí, como entender esses jovens, né? Então a gente busca, assim, às vezes o cansaço é o quê? É aquela coisa física. A igreja em si. Eu não quero ficar lá sentado na missa, não quero não sei o quê. E pega muito nesse sentido. Então a gente busca no nosso grupo de jovens formas atrativas para trazer esses jovens para dentro da igreja. Então, aproveitar as datas comemorativas, festas juninas, todas essas datas, para trazer o jovem também e ele, em si, colocar o seu serviço a dispor da igreja. Então, o jovem que tem uma criatividade melhor, ele vai fazer a dança da quadrilha. Outro jovem que tem uma facilidade... Tipo Zé, assim. Vai, Isso, você tem a deve ter facilidade de dançado animar. todos. Então a gente utiliza isso para os jovens também se manterem dentro da igreja e isso tem dado certo. Apesar de a gente ter uma faixa etária muito baixa, a gente percebe que com o tempo eles não desistem do grupo de oração e acumulam funções dentro da igreja. Então um já é leitor, o outro é acólito. Então isso também é uma tática bacana dos grupos em si, adquirirem, colocar o jovem a serviço, utilizando o que ele gosta de fazer a serviço da igreja. Principalmente porque ele se torna útil, né? Ele se sente útil ali, né? Eu percebo bastante na catequese, sempre tem os anjinhos arteiros. Então, assim, a gente... Você dá um trabalho pra eles começam Exatamente, a... é o ajudante da tia. Você tá aí com a energia toda, vamos dançar, vamos fazer teatro. Põe ele a servir, porque ele se torna útil, fica quietinho e ainda... Ó, manipuladora. Não, é estratégia, é psicologia. Eu sei, eu sou mãe, eu sei, não é... Não sou mãe ainda, mas é psicologia. Não, e aí a criança, ela chega na casa lá em casa e comentando, mãe, fui ajudante da tia, quero ir também. Então ele acaba sentindo essa necessidade de ajudar, entendeu? Então aí chega na missa, ele não vai querer ficar parado, que criança não quer ficar parada. Então quer participar do teatro, quer cantar, e aí ele vai criando esse gosto para na hora da juventude chegar num grupo de oração e também se sentir acolhido a aceitar uma missão ali, como a acolhida ou até mesmo animador de festa. Eu acho que é tudo essa questão mesmo, se sentir útil e começar. Eu espero que as pessoas que assistiram tenham gostado do nosso bate-papo. Mandem sugestões, vai, Sugestão, padre? claro. Qual é o canal? É do A12, mas que lugar? Jovens de Maria, né? Tanto pelo Facebook do Jovens de Maria, o Instagram do Jovens de Maria, o YouTube do Jovens de Maria. Você pode deixar sua sugestão lá. Ou crítica. E a gente vai ou trabalhando dificuldade, isso. ou desafio que Isso. você queira, né? O tratar. padre ou responde, ou vocês. Ou a gente vocês se responde viram. aqui. Vocês se viram aí, estão falando, agora se viram. gente Quero responde. agradecer a Mariana Pacheco, é produtora dos programas Aparecida Sertaneja com a Maria Angela Zan e também Terra da Padroeira, dos meus queridos amigos, o Kleber, né, que fica lá 5 horas, faz sucesso o Tonho também. O Alan Toledo, que está sempre com a gente, operador de GC aqui do nosso programa e de outros também. A Karine Fernanda de André. Nossa, que nome enorme! Karine
Karine Fernanda de Andrade Martins, auxiliar do Departamento Financeiro da TV Aparecida. Obrigada. Karine, seja sempre bem-vinda aqui. O querido José Eimar, apresentador do Bem-vindo Romero, com a Bianca linda, Obrigado, que eu adoro. Maria. Sempre bom te encontrar, Uma viu? Todas dupla as manhãs. dinâmica, hein? Só um detalhe rapidinho, pra não te atrapalhar no tempo, senão a agência Não. diretora... 2 anos de padre. Vai fazer daqui uma semana o padre Marcelo Magalhães. Um padre que anda de patins, um padre que é formado em artes cênicas, um padre que é jovem. E isso é bonito, pra mostrar que a igreja é jovem do jeito que a gente é. Não precisa ser diferente, como, enfim, querem que a gente seja, não. Do jeito que a gente é. Precisamos de santo assim. E é um padre desse Parabéns, jeito. Padre. Agora é o seguinte, jogou a bola pra mim, só que eu chuto, né? Por que você não vem no nosso quadro de artesanato pra fazer... A Beth eu já vim. Junto Na com a- Beth, Na não Beth. combina. Mas pra cá. Neste não. Não, eu trabalho com arte sacra, né? Eu faço pinturas em igreja. E... Então vamos ensinar as pessoas a fazer podemos um passo a fazer passo. um ícone, um passo a passo. Podemos Então sim. tá bom. Então, finalizar, parabéns. Meu cachê, viu, depois toda a sugestão de pauta. Só porque eu peguei do seu programa, né? Tá bom. O padre Marcelo Magalhães, missionário redentorista, está sempre com a gente aqui, né? Eu fico muito feliz desses 2 anos de apostolário, como que eu falo? Sacerdócio, Maria. Sacerdócio. Mas Nem é- sempre eu acerto. Não, é porque eu Perfeito. também não sei muitas coisas, Sim. né? Mas a Aliás, gente- milhões de coisas. A gente aprende junto. Maria, uma coisa que eu e Zé nós estávamos conversando. Na TV, 75% são jovens. A nossa emissora é feita por pessoas jovens. E é uma emissora bem moderna. Sim, tá? É moderna no bem sentido moderna. de estar avançando em pensamentos atuais. Sim. Eu acho importante a gente discutir isso sem preconceito, com Sim. absolutamente ninguém. Né? É isso que o Papa fala, não é, Zé? Com Você que certeza. sabe tudo! Não, sei nada. Mas isso é legal o padre Marcelo falar, né? TV, santuário também, a maioria dos colaboradores são jovens. São jovens. Dá esse sentido, né? Que tem responsabilidade. Né? Não estão aqui pra tem que dar vaga pra jovem. Não, estão fazendo muito bem feito. Ó, pra você ver, que coisa mais linda, mostrando os nossos rostinhos aqui. Olha aqui, meus amigos, todos jovens. Verônica aí, acabou de fazer aniversário. Gente, então, muito bom ter encontrado vocês. Venham sempre Obrigada, ao Maria. programa. Eu vou lá visitar você no Vai, Aparecida. sim. Você eu vejo sempre, padre também. Vejo Obrigado. sempre. Você eu não vejo tão sempre, mas bem-vindo ao programa. E você... Prazer. Arroz! Vou falar com a Bianca. Isso.